as guerras mais injustas da história. Um ditado comum no meio militar é que não existe tal coisa como uma luta justa. Aqueles envolvidos em combate farão qualquer coisa para obter uma vantagem sobre seus oponentes. Mas às vezes, essas vantagens são tão avassaladoras que o resultado mal poderia ser considerado uma luta. A guerra mais curta da história, a Guerra Anglo-Zanzibar. Em 1890, o arquipélago de Zanzibar, na costa leste da África, foi colocado sob a esfera de influência britânica, tornando-se um protetorado britânico. Em 1893, após a morte do governante anterior, um novo sultão, Hamad bin Tueni, foi instalado, que era pouco mais do que um fantoche sob o domínio britânico. Em 25 de agosto de 1896, Hamad morreu subitamente e o trono agora vago foi tomado por seu primo, Khalid bin Barakash, que tinha uma visão negativa do envolvimento britânico na região. Rapidamente assumindo o controle do palácio, ele fortificou o local com 3.000 soldados, uma pequena bateria de artilharia e um iate real armado, o Glasgow. Em resposta a isso, Basil Cave, assistente do diplomata britânico na região, reuniu sua própria força de cerca de 900 leais zanzibaritas e um destacamento de fuzileiros navais reais. Além disso, ele contava com o apoio de vários navios de guerra da Marinha Real, HMS Philomel, HMS Thrush, que já estavam na área. Eles foram logo depois acompanhados pelo HMS Sparrow na noite de 25 de agosto. Um impasse se seguiu, pois Calvin não tinha autoridade para iniciar hostilidades sem a aprovação direta do governo. Ao longo da noite, Cave emitiu ultimatos a Bargash, que os ignorou. Na manhã seguinte, o esquadrão britânico foi reforçado por mais 2 navios, o HMS Raccoon e o HMS St. George. Finalmente, Cave recebeu uma resposta do governo britânico que afirmava: "Você está autorizado a adotar quaisquer medidas que considere necessárias e será apoiado em sua ação pelo governo de Sua Majestade. No entanto, não tente tomar nenhuma ação da qual você não tenha certeza de poder realizar com sucesso." Cave então deu um ultimato final a Bargash, afirmando que ele e seus soldados teriam que deixar o palácio até as 9 da manhã no dia seguinte e se entregar às autoridades britânicas. Obviamente, o novo sultão recusou e enviou uma mensagem afirmando que "não temos intenção de arriar nossa bandeira e não acreditamos que você abriria fogo contra nós." Cave respondeu que não tinha desejo de atirar no palácio, "mas a menos que você faça o que é dito, certamente faremos isso." Após uma noite tensa, o relógio se aproximava das 9 da manhã e ainda não havia rendição. Às 9h02 da manhã, o Raccoon, o Sparrow e o Philomel abriram fogo contra o palácio. O Glasgow tentou revidar, mas foi confrontado pelo St. George e rapidamente desativado. Acreditava-se que Bargash escapou por uma saída traseira no início do bombardeio, deixando os soldados para defender o palácio sem sua liderança. A escassa artilharia que os Zanzibari tinham foi derrubada antes que pudessem montar qualquer resistência significativa. Às 9h40 da manhã, os defensores retiraram a bandeira do sultão, significando sua rendição. Ao final do bombardeio, cerca de 500 homens do sultão haviam sido mortos ou feridos e grandes seções do palácio foram destruídas. Os britânicos sofreram uma baixa, um fuzileiro naval com uma lesão menor. O incidente, chamado de Guerra Anglo-Zanzibar, é considerado a guerra mais curta da história mundial, durando apenas 38 minutos. Iraque contra o mundo, a Guerra do Golfo Pérsico. Em 2 de agosto de 1990, após uma disputa com o vizinho Kuwait sobre a produção de petróleo, o líder iraquiano Saddam Hussein ordenou a invasão da pequena nação. Dentro de 36 horas, a capital do Kuwait estava nas mãos dos iraquianos, e até o final do mês, o Kuwait foi declarado uma província iraquiana. A condenação da comunidade internacional foi rápida, com as Nações Unidas ordenando restrições comerciais ao Iraque já em 6 de agosto. Com medo de que Hussein pudesse voltar sua atenção para a vizinha Arábia Saudita, a Operação Escudo do Deserto foi implementada. Elementos da 82ª Divisão. Aerotransportada, uma força expedicionária de fuzileiros navais e 2 esquadrões de F-15 Eagle foram movidos para a área e foram apoiados por 2 grupos de porta-aviões que navegaram para o Golfo Pérsico. Vários meses de negociações infrutíferas se seguiram, com as forças iraquianas se recusando obstinadamente a deixar o território recém-conquistado e as forças americanas iniciais foram reforçadas por tropas americanas adicionais, bem como outras de uma coalizão internacional em crescimento. Em 29 de novembro, a Organização das Nações Unidas aprovou uma resolução autorizando o uso da força se o Iraque não se retirasse do Kuwait até 15 de janeiro, a primeira vez que fez isso desde a Guerra da Coreia. O prazo passou com as tropas iraquianas ainda entrincheiradas no Kuwait, então as operações militares foram iniciadas.
No papel, o exército iraquiano era uma força formidável, o quinto maior do mundo, com 950 mil militares no total, 5.500 tanques e quase 700 aeronaves, e havia passado vários meses se entrincheirando em suas posições, pronto para repelir qualquer tentativa de desalojá-los. A oposição era uma coalizão multinacional liderada pelos Estados Unidos com mais de 30 nações enviando tropas ou equipamento militar. Cerca de 750 mil soldados foram mobilizados no total, com o maior contingente vindo dos Estados Unidos. Esta foi a maior mobilização de tropas dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. As maiores outras forças foram enviadas pelo Reino Unido, França, Egito e Arábia Saudita. Sob a liderança do general americano Norman Schwarzkopf, uma estratégia em 2 etapas foi implementada. A primeira, Operação Tempestade no Deserto, foi uma campanha aérea de 43 dias, projetada para ganhar superioridade aérea e desgastar as forças iraquianas antes do assalto terrestre. Em 17 de janeiro, às 2h36 da manhã, no horário de Bagdá, um voo de helicópteros Apache dos Estados Unidos, do 101º Regimento de Aviação, disparou uma saraivada de mísseis Hellfire em pontos de radar de defesa aérea iraquiana, que foram seguidos por ataques contra armas antiaéreas e pontos de SAM ou mísseis terra-ar. Este assalto inicial abriu uma lacuna nas defesas aéreas iraquianas, o que permitiu enxames de aeronaves da coalizão entrar no espaço aéreo iraquiano com quase total impunidade. Nos próximos 38 dias, as aeronaves da coalizão bombardearam as posições iraquianas, usando o que há de mais recente em armamento de alta tecnologia, como bombas inteligentes guiadas por laser, bem como mísseis de cruzeiro Tomahawk baseados em navios. Ataques massivos de B-52 incapacitaram as forças iraquianas e uma campanha de propaganda na forma de panfletos minou ainda mais a vontade deles de lutar. Em resposta, Saddam Hussein autorizou o uso de Scuds, mísseis balísticos de médio alcance, disparando-os contra Israel neutro, tentando provocar os israelenses a se juntarem às forças da coalizão, um movimento que alienaria os membros muçulmanos da coalizão, possivelmente removendo-os do combate. A prioridade foi colocada em encontrar e destruir os locais dos Scuds, e os Estados Unidos usaram intensa pressão diplomática para manter Israel fora do combate e estabeleceram sistemas de defesa aérea com mísseis Patriot para derrubar os Scuds que chegavam. No final da campanha aérea, a força aérea iraquiana havia sido praticamente dizimada, dando à coalizão um espaço aéreo praticamente incontestável para operar. Tudo isso foi feito para preparar o confronto das forças terrestres, projetado para expulsar as tropas iraquianas do Kuwait. Em 24 de fevereiro, a segunda fase da operação, codinome Operação Sabre do Deserto, foi iniciada. Durante a preparação, todo o esforço foi feito para enganar o Iraque, fazendo-o acreditar que o principal ataque seria um desembarque anfíbio, com a zona de desembarque em algum lugar na costa do Kuwait. Na realidade, o principal ataque foi por terra, a partir da Arábia Saudita. A ala esquerda da coalizão, liderada por unidades francesas e americanas, partiria de suas bases na Arábia Saudita, avançando profundamente no deserto iraquiano até o rio Eufrates, enquanto os fuzileiros navais dos Estados Unidos, apoiados por contingentes sauditas e egípcios, atacariam o Kuwait para manter as forças iraquianas lá presas no local. O principal golpe de martelo da coalizão viria no dia seguinte. Em 25 de fevereiro, divisões de infantaria mecanizada e blindada americanas e britânicas romperam as defesas iraquianas, cortando suas rotas de fuga. Uma série de contra-ataques contra as primeiras e segundas divisões de fuzileiros navais foram repelidos, permitindo que os fuzileiros navais capturassem o aeroporto da cidade do Kuwait. Em 26 e 27 de fevereiro, as forças mecanizadas e blindadas britânicas e americanas destruíram as formações blindadas de reserva do Iraque, incluindo a elite da Guarda Republicana. Aqueles que sobreviveram ao ataque recuaram à medida que a resistência organizada desmoronou. Em 28 de fevereiro, Saddam Hussein foi forçado a concordar com um cessar-fogo. No total, a guerra terrestre durou menos de 100 horas. Embora formidável no papel, o exército iraquiano foi terrivelmente superado pelos seus homólogos da coalizão. Embora numerosas, as forças do Iraque eram compostas por conscritos cansados de guerra, exaustos após o banho de sangue da guerra Irã-Iraque e estavam usando equipamentos desatualizados, como os tanques T-70I-2 e T-80, feitos pela União Soviética. Em contraste, as forças da coalizão tinham sistemas de armas mais recentes e avançados disponíveis, como o tanque M1A1 Abrams e o helicóptero de ataque Apache, que rapidamente derrotaram as unidades blindadas iraquianas. O caça stealth F-117 Nighthawk era praticamente invisível para as defesas aéreas iraquianas e podia operar com impunidade, atingindo seus alvos à vontade. Aviões de combate como o F-15 e o Tornado britânico superavam os MiGs usados pela Força Aérea do Iraque.
As forças da coalizão também utilizaram drones não tripulados para reconhecimento, a primeira vez que as forças dos Estados Unidos fizeram isso. Quando os canhões silenciaram, a vitória da coalizão foi total. O Kuwait foi libertado e a capacidade do Iraque de fazer guerra foi completamente incapacitada. As baixas da coalizão incluíram 147 americanos e 47 britânicos mortos, com cerca de 1.000 feridos, embora muitos mais sofreriam do que ficou conhecido como Síndrome da Guerra do Golfo nos anos seguintes. É desconhecida a escala de baixas iraquianas, mas as estimativas variam de cerca de 8.000 a mais de 50.000. Mais de 3.000 tanques foram destruídos, juntamente com 1.800 outros veículos blindados e 2.000 peças de artilharia. No total, cerca de 41 divisões iraquianas foram efetivamente destruídas. Conflito no Caribe, Operação Urgent Fury. Em alguns casos, as chances contra uma nação ganhar qualquer coisa são tão esmagadoras que não há dúvida sobre o resultado de um conflito. Em 1974, a pequena nação caribenha de Granada conquistou sua independência da Grã-Bretanha. E 4 anos depois, um golpe pró-comunista derrubou o governo, instalando Maurice Bishop como primeiro-ministro. Em 19 de outubro de 1983, uma luta pelo poder entre as fações do governo levou ao assassinato de Bishop, mergulhando Granada em desordem civil. Um chamado do governador-geral para restaurar a ordem foi atendido pelos Estados Unidos, juntamente com as forças de segurança de outras nações caribenhas, cujo objetivo era derrubar o recém-criado governo revolucionário do povo e restaurar o regime legítimo. As forças granadinas somavam cerca de 1.200 e foram acompanhadas por cerca de 780 lutadores cubanos. Opondo-se a eles estava uma força de invasão de cerca de 1.900 militares dos Estados Unidos, número que aumentaria para mais de 7.000 nos próximos dias. Eles foram apoiados por 300 tropas de outros estados do Caribe. A força dos Estados Unidos incluía elementos da Divisão Aerotransportada 82, Rangers do Exército, SEALs da Marinha, unidades anfíbias dos fuzileiros navais, entre outros. Em 25 de outubro, a Operação Urgent Fury foi lançada. Às 5 da manhã, os fuzileiros navais de Hellebone desembarcaram no aeroporto de Pearls, enquanto um segundo contingente de fuzileiros desembarcou um pouco ao sul, na cidade de Granville. Ambos os grupos foram alvo de fogo dos defensores de Grenada, que enfrentaram os helicópteros com metralhadoras soviéticas de 12,7 mm. Os fuzileiros navais, com o apoio de helicópteros de ataque Sea Cobra, avançaram cautelosamente e após algumas horas, tanto o aeroporto quanto Granville estavam sob controle dos fuzileiros. Por volta das 5h30 da manhã, os Rangers do Exército desembarcaram em Salinas, na extremidade sul da ilha. Após fazerem um salto de paraquedas de baixa altitude, os Rangers encontraram forte resistência, que foi suprimida por canhoneiras A-60 e 30 da Força Aérea. Os Rangers então se moveram para o norte, capturando a capital, St. George's. Enquanto isso acontecia, os SEALs da Marinha também foram enviados para St. George's para garantir a segurança do governador-geral, que estava em prisão domiciliar na época. Com o objetivo inicial garantido, elementos da 82ª Divisão Aerotransportada desembarcaram juntamente com tanques e veículos anfíbios. Nos próximos 2 dias, essas forças entrariam em confronto com bolsões de resistência das forças granadinas e cubanas. No terceiro dia da invasão, a resistência coordenada havia terminado, embora bolsões de resistência continuassem a ser eliminados até 4 de novembro. As perdas totais americanas foram de 19 mortos e 150 feridos, principalmente devido a fogo amigo e problemas de comunicação. Os granadinos perderam 45 homens com mais de 300 feridos, e os cubanos perderam 25 com 59 feridos. Apesar da forte resistência das forças granadinas, não havia chance alguma de que uma nação tão pequena pudesse repelir uma invasão tão grande por uma superpotência mundial. Guerra de conquista da Itália fascista, invasão italiana da Etiópia. Quando o ditador italiano Benito Mussolini subiu ao poder, um de seus objetivos era a restauração dos dias de glória do Império Romano. Sua visão para a Roma renascida incluía conquistas estrangeiras, e a nação africana da Etiópia, conhecida na época como Abissínia, estava na mira. A Itália tentou conquistar a Etiópia nos anos 1890 e falhou, deixando-a como uma das poucas nações africanas a permanecer independente da colonização europeia. Ansioso para vingar essa humilhação, Mussolini precisava de uma desculpa para invadir. Isso aconteceu em 1934, quando uma disputa de fronteira entre a Etiópia e a Somalilândia, controlada pelos italianos, resultou em um confronto que deixou 150 etíopes e 50 italianos mortos. Embora a Liga das Nações tenha isentado ambas as nações pelo incidente, deu à Itália justificativa suficiente para declarar guerra. As forças italianas enviadas para as áreas de preparação na Eritreia e na Somalilândia italiana consistiam em 20 divisões, que não incluíam tropas já estacionadas na região, unidades nativas ou tropas que chegariam mais tarde.
Essas forças compreendiam algumas das tecnologias mais modernas da época, incluindo metralhadoras, artilharia, aeronaves e tanques. No total, cerca de 500 mil de soldados foram enviados para a área como força de invasão. Contra eles estavam estimados 760 mil soldados etíopes. Eles estavam equipados com uma variedade de armas, incluindo armas de fogo desatualizadas, algumas peças de artilharia antigas e outros equipamentos obsoletos. A força aérea deles consistia em 3 biplanos. Dessas forças, apenas cerca de um quarto tinha algum treinamento militar valioso. Algumas das tropas não tinham armas de fogo e foram enviadas para a batalha com arcos e lanças. A Itália recusou repetidas tentativas de arbitragem, e em 3 de outubro de 1935, os italianos invadiram. Em resposta, a Liga das Nações impôs algumas sanções superficiais à Itália, mas essas tiveram pouco efeito. Em várias ações rápidas, as forças italianas sobrecarregaram os etíopes com seu moderno armamento e equipamento militar. Apesar da resistência tenaz, as forças italianas conquistaram inexoravelmente o país. Em 5 de maio de 1936, Addis Ababa, a capital, foi tomada após uma curta mas intensa campanha de bombardeio, efetivamente encerrando o conflito, embora partidários continuassem a assediar as forças de ocupação italianas por meses após o conflito. O imperador Haile Selassie foi forçado ao exílio, e a Etiópia, Somalilândia e Eritreia foram fundidas na África Oriental Italiana. Não foi apenas a moderna artilharia que deu aos italianos uma superioridade avassaladora. Eles também fizeram uso extensivo de gás venenoso. Entre 300 e 500 toneladas de gás mostarda foram usadas contra soldados e populações civis igualmente. Aeronaves lançaram bombas contendo o gás, além de pulverizar o veneno diretamente em seus alvos. Alguns desses alvos também incluíam veículos e instalações da Cruz Vermelha, uma violação flagrante do direito internacional. As aeronaves também foram usadas para bombardear indiscriminadamente cidades e vilas, levando a um grande número de vítimas civis. É difícil calcular um número exato para as baixas sofridas durante o conflito, mas a diferença entre os combatentes era impressionante. A Itália sofreu cerca de 8.800 mortos em ação e cerca de 9.000 feridos, com cerca de 18.000 fora de ação devido a doenças. Os etíopes sofreram impressionantes 70.000 mortos e um número desconhecido, mas sem dúvida substancial de feridos. Além disso, entre 100.000 e 380.000 civis também morreram em um dos conflitos mais injustificados do século XX. Um novo império derrota o antigo, a Guerra Hispano-Americana. No final do século XIX, o Império Espanhol era uma sombra de seu antigo eu, com muitas de suas antigas colônias independentes ou em aberta rebelião. Uma dessas, a nação insular do Caribe de Cuba, seria o ponto focal para a guerra com a crescente potência dos Estados Unidos. A guerra pela independência de Cuba começou em 1895, levando a duras represálias espanholas. Devido à sua proximidade com os Estados Unidos, interesse econômico na ilha e relatos sensacionalistas de brutalidade pela mídia americana, a opinião pública mudou para apoiar os rebeldes contra seus senhores espanhóis. Em dezembro de 1897, distúrbios na capital Havana levaram o governo americano a enviar o navio de guerra USS Maine para o porto de Havana, com a tarefa de proteger vidas e propriedades americanas. No dia 15 de fevereiro de 1898, uma enorme explosão rasgou o navio, matando 260 marinheiros e enviando o navio de guerra para o fundo do porto. Embora a causa exata da explosão permaneça um mistério, jornalistas sensacionalistas foram rápidos em colocar a culpa nos espanhóis. A opinião pública rapidamente pediu guerra contra o Império Espanhol. Em 27 de março, o presidente William McKinley enviou um ultimato aos espanhóis que incluía a independência cubana como uma condição incondicional. Após quase um mês de negociações, as conversas de paz fracassaram e em 24 de abril, a Espanha declarou guerra aos Estados Unidos. O Congresso dos Estados Unidos declarou guerra à Espanha no dia seguinte, embora tenha retroativamente datado a declaração para 21 de abril. Desde o início, o conflito estava destinado a ser unilateral. A Espanha era um império em declínio com um exército lamentavelmente desatualizado, particularmente sua marinha, enquanto os Estados Unidos eram uma potência emergente com uma frota moderna, bem treinada e abastecida graças à liderança enérgica do secretário assistente da Marinha, Theodore Roosevelt. A primeira grande batalha da guerra ocorreu no 1º de maio em Manila, no porto das Filipinas. Saindo de seu porto em Hong Kong, a frota sob o comando do comodoro George Dewey encontrou os navios espanhóis ancorados.
navios. A flotilha americana consistia em 4 cruzadores de última geração, 2 canhoneiros, um cortador e 2 navios de transporte. Seus oponentes espanhóis navegavam em 6 cruzadores desatualizados, 3 canhoneiros, além de baterias costeiras e fortes. Quando a frota americana entrou na baía, os canhões na costa abriram fogo, mas tiveram pouco efeito. Os americanos se alinharam e abriram fogo contra os navios espanhóis, superando-os facilmente em termos de armamento. O almirante espanhol Patrício Mantojo fez um último esforço em seu navio, o Reina Cristina, mas foi atingido por tiros dos canhoneiros americanos. O resto do dia foi gasto silenciando as baterias costeiras. Quando a fumaça se dissipou, a frota espanhola estava afundada ou incapacitada, e cerca de 370 homens foram mortos ou feridos. Os americanos sofreram 9 feridos, com alguns danos leves em seus navios. O caminho estava aberto para a invasão americana das Filipinas, que então ocuparam Manila em 13 de agosto. Do outro lado do globo, as forças americanas desembarcaram em Cuba, e em junho os marines haviam capturado a Baía de Guantánamo, e 17.000 tropas desembarcaram em Cebuane e Daiquiri, a segunda maior cidade da ilha. Auxiliados pelos rebeldes cubanos, os americanos avançaram mais para o interior da ilha, e em 1º de julho as batalhas de San Juan Hill e Alucanay foram travadas. Embora o combate fosse feroz, os americanos superaram os defensores espanhóis, expulsando-os de suas posições e sitiando a cidade vizinha de Santiago. 2 dias depois, outra frota espanhola foi destruída na costa de Cuba, e a cidade de Santiago se rendeu em 16 de julho. Pouco tempo depois, uma força expedicionária americana desembarcou em Porto Rico, encontrando praticamente nenhuma resistência. Neste ponto, a guerra estava efetivamente encerrada, embora todos os lados passassem os próximos meses em negociações. Em 10 de dezembro de 1898, o Tratado de Paris foi assinado. Cuba ganhou sua independência, enquanto a Espanha entregaria o controle de Porto Rico e Guam para os Estados Unidos, com os Estados Unidos também assumindo o controle das Filipinas, até que seu status pudesse ser confirmado. As baixas foram relativamente leves de ambos os lados, com os Estados Unidos perdendo menos de 400 homens, e os espanhóis cerca de 2 vezes esse número, embora milhares tenham sido feitos prisioneiros, e dezenas de milhares morreram de doença. Em poucos meses, os Estados Unidos deram um golpe mortal no Império Espanhol Centenário, do qual nunca realmente se recuperou. Para obter uma vantagem contra seus inimigos, os militares utilizarão todos os truques possíveis para garantir a vitória. Se o passado for algum indicativo, as forças armadas usarão todas as vantagens que puderem para garantir que a luta seja o mais injusta possível.